Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Estação NP, o podcast Nova Pauta. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela é jovem, bonita, determinada, escolheu uma das carreiras mais desafiadoras dentro do direito, que é a parte criminal. E ela já vi ela atuando em tribunal de júri, já fiz reportagem sobre ela, defendendo também muito das mulheres. E ela se associou à AME, Associação Mulher Empreendedora, e eu tinha que trazê-la aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais da doutora Gabriele Leiria. Está comigo nessa noite, então, ela que é um diamante aí do direito criminal. Boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Boa noite, Sandra, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Você é jovem, bonita, e eu vi que também tu gosta das redes sociais, né? Não te inibe diante da câmera, diante dos stories, da produção de vídeos, ligando sempre muito com a tua atuação, mas muito do feminino também, né? Sim, da moda. Eu acho muito importante a gente unir tudo isso, não só o trabalho, mas também a nossa vida pessoal e quem a gente é. Conseguir transmitir a nossa personalidade naquilo que a gente faz. Tu é natural de Santiago, Gabriele? Sim, natural de Santiago. Eu me mudei para Santa Maria quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito. E o que te fez buscar justamente um curso, né, numa área tão difícil que é o direito e depois se especializar nessa área criminal, que a gente conhece muito, que deve ser muito desafiadora, ela é uma área bem desafiadora, mais ainda para mulheres. O que te fez buscar o direito? Então, eu costumo dizer que o direito, por si só, é a área dos inquietos, né, dos inconformados. E desde criança eu sempre fui uma criança que buscava o porquê das coisas, que não se conformava com injustiças, que sempre me doía pelos outros, tentava tirar pelas outras pessoas. Então, o direito por si só, ele sempre foi uma escolha para mim. E no começo da faculdade, desde o princípio, desde as primeiras cadeiras que eu tive, o direito penal sempre me chamou muito a atenção, porque lá eu conseguia perceber um jeito de fazer a diferença e realmente contribuir para a justiça. Tu já sentiu algum momento que tu precisou, por ser mulher, por ser jovem, por ser bonita, sentiu assim que teve que provar mais a capacidade de que se não fosse esse desenho da tua personalidade? Todos os dias. Na verdade, são estigmas em cima de estigmas, né? Ser jovem, ser mulher, advogada e criminalista. Qualquer um desses fatores por si só já traz uma carga da sociedade muito grande. Quando a gente une todos eles em um mesmo contexto, então ainda mais. É claro que a maneira que eu encontrei de me blindar de tudo isso, seja dos julgamentos, dos comentários e afins, foi a excelência de fato. Dominar a técnica e, com isso, ser completamente confiante naquilo que eu sou capaz de fazer e no trabalho que eu sei que eu consigo entregar. Porque eu acredito que quando a gente domina aquilo que a gente está fazendo, quando a gente tem certeza da nossa expertise, da técnica e da nossa especialidade na atuação, a gente se sente muito mais confiante e esses comentários, eles não conseguem nos abalar. Então, sim, sinto todos os dias que preciso provar o dobro do meu valor do que se fosse outra pessoa, né? Um homem, por exemplo, principalmente. Mas também encontrei um desafio no meio disso tudo e acho que consigo equilibrar isso muito bem. Então tu é movida por esse desafio também, daí tu quer dobrar a aposta. Eu gosto bastante. Dá pra ver que a tua personalidade é forte, né? Mas essas dificuldades, esses desafios, eles são mais velados ou são explícitos, assim? Por exemplo, já chegou o caso de está aqui a doutora que vai te defender e por ser mulher, todas as suas qualidades que a gente disse, dizer, não, eu prefiro um advogado homem. Do cliente, nunca, mas do meio judiciário como um todo, sim. E principalmente vindo de mulheres, infelizmente, mas já aconteceu de chegar em uma delegacia e o delegado brincar comigo que eu estava indo brincar de boneca, por exemplo, por ser jovem e mulher. E estar arrumada, né? Exatamente. Também tem isso, tu gosta da moda, né? Exato. Ou de estar em um plenário do júri e a promotora dizer que eu fui de salto-agulha para tumultuar o plenário dela. Então, assim, os comentários, eles são muito grandes. Nunca vindo de clientes, eu nunca tive essa experiência com clientes porque eu sempre coloquei limites profissionais muito grandes. Mas de outros colegas da profissão ou pessoas de fora do meio, sempre, a todo momento. E daí tu mostra, como tu diz, com excelência. Isso. Vai pra cima e faz acontecer. Exatamente. Qual é a diferença da rotina de um advogado, por exemplo, numa esfera civil ou outra, enfim, de um advogado criminalista? O que muda? Acredito que tudo. O advogado criminal, ele não tem uma rotina.
Por exemplo, é muito comum que 4 da manhã toque o telefone, o seu cliente foi preso, os seus planos para a manhã seguinte mudaram completamente, você precisa ir para a delegacia, flagrante, no outro dia de manhã tem audiência de custódia, isso não acontece nas outras áreas, né? Normalmente a gente tem uma reunião marcada, uma audiência marcada, é tudo muito... Previsível. Muito certinho, muito previsível, exatamente. O ambiente criminal não, às vezes você vai fazer um parlatório, um presídio, por exemplo, a conversa com um cliente, um custodiado, e aquilo que você prevê que demora 1 hora, demora 2, 3 horas, entende? Então, é uma rotina muito dinâmica, uma falta de rotina, na verdade, Sim. né? Isso é bem diferente, então, de qualquer outra área. De qualquer outra área. O advogado criminalista, eu sei também que sofre muitas vezes até... ele sofre por aceitar casos de algum cliente específico ou um crime. Eu sei que para ti, como guardiã, né, das leis e do direito, todo mundo merece, né? Todo mundo é inocente até que... Se prove o contrário. Para ti, já teve algum momento desafiador que tu pensou, eu não vou aceitar esse caso, eu não consigo defender esse criminoso, esse ato, enfim, porque crime, né? Já diz tudo. Então, a pessoa está sendo inocente, culpada, está sendo defendida por ti de um crime. Então, em que momento a Gabriele diz, não, isso eu não defendo, não existe isso? Existe. E a parte boa da advocacia criminal autônoma, de não trabalhar em um escritório e sim abrir o próprio escritório, se encontra justamente nessa, né? Eu posso hoje defender as causas e as histórias das pessoas que eu realmente acredito. Então, quando aquilo ultrapassa um princípio meu, uma linha emocional, eu acredito que aquela história, se eu não acredito na versão do cliente, eu não vou conseguir defender ele de maneira plena, entende? Mas já aconteceu de tu saber que o cliente é culpado e ter ciência disso e achar caminhos para reduzir a pena dele, digamos assim. Exato, defender os direitos dele como um todo, porque ainda que ele tenha cometido um crime, ele se mantém uma pessoa de direitos, ele ainda mantém o direito à dignidade, a visita da família, aos benefícios de uma execução penal. Então, não é só porque a pessoa cometeu um crime que ela precisa ficar desassistida pelo Estado. Sim. Quando tu ouve a frase do senso comum, bandido bom é bandido morto, o que passa na cabeça dessa advogada criminalista? Muitas ironias, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem um estigma na sociedade que são 2 rótulos completamente diferentes. Primeiro, a gente define o que é crime e depois a gente define o que é criminoso. Muitas vezes, essas 2 definições não estão andando lado a lado. Por exemplo, muitas pessoas têm em suas famílias, em seus relacionamentos de amizade, indivíduos que bebem em uma confraternização e saem dirigir. Isso por si só é um crime. Uma pessoa que sonega imposto é um crime. Agora, as que estão na moda, as canetas emagrecedoras, todo mundo conhece uma amiga que vende uma caneta do Paraguai. Isso também é um crime. Então, existem inúmeras condutas no direito penal que são tipificadas como um crime. Mas a sociedade, ela prefere etiquetar, de fato, um indivíduo que já está em uma situação mais vulnerável, ele já se encontra com uma renda mais baixa, já se encontra com menos oportunidades, já se encontra de forma mais descuida da sociedade, e esse indivíduo por si só ele é criminoso. Mas o meu tio que bebeu o final de semana no meu aniversário saiu dirigir, não, esse não é. Exatamente. Então, conforme o grau de parentesco é o nível de bandido bom e bandido morto, exato, né? Exatamente. Realmente o senso comum, ele realmente é onde mora a ignorância, né? Porque não se permite que as pessoas analisem bem friamente a questão, né? Exato. E aí entra um ponto muito perigoso, né? Quando a gente para de olhar o direito da pessoa por si só e começa a olhar a pessoa, e daí a partir da pessoa decidir se ela tem direito ou não, a gente entra em um abismo muito grande de injustiça, né? Agora, bem sinceramente, bem friamente falando, doutora Gabriele, você acredita que o sistema penal pune mais a pobreza do que o crime? Eu acredito muito. Desde a faculdade, a criminologia como um todo, que é a ciência que estuda o crime, me chamou muito a atenção e por isso eu fui buscar mais em pós-graduação e etc. E me deu a certeza disso, porque hoje no Brasil, por exemplo, o nosso país é o 3º país com maior população carcerária do mundo. São aproximadamente 830 mil pessoas presas. Dessas 830 mil, cerca de 30% são presos provisórios, ou seja, sequer tiveram uma sentença penal condenatória. O Estado sequer tem a certeza... Pode até ser inocente se tá lá. Exatamente, pode até ser inocente. Além dos que foram condenados e podem ser inocentes, certo?
Então, trazer essa massa carcerária com volume tão grande e os crimes continuarem aumentando no nosso país, me traz ter a certeza de duas coisas. Primeiro, que a população carcerária do nosso país é uma população que traz um estigma muito grande, em sua maioria são jovens negros com baixa escolaridade, com zero patrimônio praticamente, ou então que, de fato, o sistema carcerário, ele é uma escola do crime, porque a pessoa entra lá muitas vezes inocente e ela é abraçada pelas facções, abraçada pelos criminosos, que ensinam pra ela como o sistema funciona, que defendem ela dentro do sistema, e ela sai de lá com obrigações pra essas pessoas, ela sai de lá revoltada com o Estado porque não a acolheu. Então, com a sociedade em si, com né? a sociedade como um todo. Então, eu não acredito que o cenário que a gente se encontra atualmente seja a solução, de forma alguma. Então, pune realmente mais a pobreza porque quem tem advogado, condições de pagar um advogado, consegue sair mais rápido, talvez, também, né? É que, de fato, a Defensoria Pública, ela faz um trabalho de excelência, isso não há dúvida. Os concursos públicos no nosso estado e no Brasil são muito rigorosos, então os profissionais que chegam lá certamente são muito capacitados. Mas o volume de casos para o número de defensores públicos é muito grande. Muitas vezes eu vou a um cliente, por exemplo, que vai ao tribunal do júri, que para mim é um dos contextos mais complexos dentro do direito penal, e o defensor público nunca conversou com aquela pessoa. É que nunca ouviu a história daquela pessoa, nunca perguntou se tem testemunhas presenciais, não porque seja uma negligência do trabalho, mas porque não há tempo hábil, não existe como ele fazer isso com todos os presos. Então, de fato, sim, quando a pessoa tem condições financeiras de arcar com uma defesa técnica, não é nem que as chances dela sejam maiores, mas é que quando o Estado tem uma pessoa ali, de fato, inquietando, de fato, indo em cima da situação, é muito resolve mais rápido. É muito mais fácil que a verdade seja trazida aos autos. Você trouxe pra gente também um dado que o Brasil realmente é um dos países que mais tem gente presa, né? Mais encarcera pessoas. E o senso comum a gente ouve também falar, tem que prender. Por que não prendem? Como se no Brasil não prendessem gente. E prendem muita gente, né? Prendem muita gente e se resolvesse, os crimes não estariam aumentando a cada dia mais, né? Sim. Teve algum momento na tua carreira, assim, que tu... Como é que é medir, como é que é manter, aliás, a sensibilidade humana, né, numa área que é a criminalidade, criminalista nesta área, que tem tanta violência, tem tanta dor, injustiça, como é que tu consegue se manter doce, sensível? Consegue? Consigo. Esse é um dos maiores desafios pra mim, né? Equilibrar a minha personalidade com a responsabilidade que eu carrego, com certeza. Mas eu acredito que a humanidade é uma escolha todos os dias. Entender que, independente da situação que a pessoa esteja enfrentando, do que ela tenha cometido, ela ainda tem os direitos dela. Aquela pessoa tem uma família, ela tem uma mãe por ela tem uma esposa, tem filhos por ela. Então, entender os motivos que levaram aquela pessoa a chegar até aquela situação e, de fato, ser um escudo entre aquela pessoa e o judiciário, porque o advogado é a última linha, né? Então, de fato, a advocacia criminal, por mais que seja um ambiente com muita violência, que tenham crimes, que seja um contexto de muita injustiça, ela despertou em mim uma humanidade, uma empatia ainda maior do que eu já tinha, não só no trabalho, mas na vida pessoal também. Teve algum caso que tu teve medo de pegar aquele caso, até porque tu ia defender alguém relacionado a determinado caso e de repente na outra ponta? Teve algum caso assim? Não. Eu acredito que essa ausência... Tu vai com medo mesmo. Essa ausência de medo de defender certo cliente nunca existiu porque eu sempre defini limites profissionais muito claros. E eu acredito que quando o advogado, o profissional, ele trabalha de uma forma séria, de uma maneira técnica, ele não engana o cliente, ele não promete resultado, porque o trabalho do advogado é trabalho meio e não final, né? Quem decide são juízes, desembargadores e etc. Eu acredito que quando a gente atua com essa seriedade, não existe por que temer em um contexto como esse. Vai muito na técnica. Muito na técnica. E defino muito bem os limites. Você, há pouco até foi notícia aqui no Grupo NP, você comemorou o resultado de uma condenação de uma cliente tua, porque realmente comemorou no sentido de que poderia ter sido pior a condenação. Muito maior. Vamos relembrar um pouquinho desse caso, como é que foi, porque realmente ela estava inserida naquela história, mas tu conseguiu, por alguns meios, né, na banca de vocês, enfim, conseguiu provar que ela era vulnerável também, né? Exatamente, a gente estava falando ali de um contexto de uma mulher que era usuária de drogas, era uma mulher que estava inserida em um contexto de prostituição, tinha um relacionamento com uma pessoa que exercia um poder sobre a vida dela, sobre as escolhas dela, e em certo momento ela acaba por se relacionar com outra pessoa,
e esse ser, inconformado com a situação, parte para cima desse indivíduo. Então, a denúncia do Ministério Público foi de que os dois em conjunto teriam agido para matar ele, em prol de subtrair uma caminhonete que ele possuía, certo? Então, essa história por si só, ela comoveu muito a gente, foi uma história que abalou muito, mas a pena que ela poderia pegar ia de 10 a 30 anos. A condenação, salvo engano, foi em 11 anos. Embora seja uma condenação, como a gente pegou o processo só em plenário, ou seja, só no final do processo, não haveria muito mais o que se instruir e trazer de provas nos autos, era mais o convencimento com os jurados, e não foi unânime. A gente teve votos que iriam pela absolvição, a gente teve jurados que nos abraçaram no final do júri, foi algo muito emocionante de fato, e sobretudo a acusada, ficou muito satisfeita com o nosso trabalho, apesar da condenação. Então, e ela já havia cumprido boa parte da pena também antes do plenário do júri. Sim. Então, embora não seja o melhor dos contextos, poderia ser muito pior, principalmente falando do cenário dela. Uma mulher que já entrou lá com um rótulo muito grande. Sim, ela já estava determinada que era uma criminosa. Já entrou condenada, exatamente. Sim, condenada, né? E muitas vezes a pior condenação é da sociedade. É da sociedade, né? Das famílias, enfim. Qual é a situação, assim, qual é o maior julgamento de uma advogada criminalista fora dos tribunais? O clássico advogada de bandido, né? Infelizmente, a sociedade não tem esse discernimento, essa divisão muito clara de defender o indivíduo, de fato criminoso, em muitas aspas, e o crime. Então, aquela pessoa, a partir de ter cometido certo ato, ela não tem mais nenhum direito, ela precisa ficar na cadeia, sem direito a saneamento básico, sem direito a comida, sem visita à família. No pior dos cenários, não tem luz, melhor ainda. Se o policial bateu, então o problema é dele, bandido merece apanhar. Bandido bom é bandido morto, né? Então, quando a gente traz esse estigma, as pessoas acabam por esquecer que ninguém está livre de passar por isso. Seja por uma falsa acusação, que é muito comum, sobretudo em crimes sexuais, muito comum mesmo, infelizmente. Seja por a ausência de uma defesa técnica, certo? A pessoa foi confundida com alguém muito parecido, isso já aconteceu inúmeras vezes. Que acontece de forma assustadora até, né? Assustadora, exatamente por isso, porque não há tempo hábil do defensor ir até aquela pessoa e colher as provas e instruir. Então, ao final do processo, depois de anos presa, o judiciário vai reconhecer que ela de fato era inocente. E daí já é tarde demais, ela já perdeu muitas oportunidades, já perdeu anos de vida, quantas coisas. Né? Todo o trauma, né, de ter sido condenada injustamente ou ter sido presa. Então a gente tem que ter esse discernimento. E como é difícil, né? É muito difícil, exatamente. E fora o estigma, né? Que existem crimes e crimes, como a gente já comentou aqui. As pessoas que cometem crimes mais brandos aos olhos da sociedade, tudo bem, foi só um erro. E as pessoas que estão em uma posição mais vulnerável e cometem crimes que aos olhos da nossa sociedade são considerados mais graves, como o tráfico de drogas, por exemplo, aí não, essa pessoa merece sofrer pelo que ela fez. Sim. E teve algum momento na tua carreira num tribunal de júri, ou que tu estava de um lado vendo a outra situação, o crime em si, que te chocou? Um crime que tenha te chocado? Acredito que não. Tá preparada para não se choca com mais nada? É porque ao longo da faculdade eu tive muita experiência, seja em estágio, seja em casos de júri simulado e etc. Então, e antes disso, eu sempre fui atrás de, indo pro lado da ficção, crimes séries. Horrendos, então. Séries, notícias, serial killers, né? Exato. Então, a cena por si só, uma pessoa... Se preparando. Ela não impacta mais, sabe? É claro que desperta um lado humano, mas não o suficiente pra me abalar, entende? Sim, consegue se manter. Consigo firme. manter a técnica, sim. O que para um leigo seria algo, uau, meu chocante. Deus, tu consegue manter aquela frieza necessária, né? O equilíbrio, enfim, não sei. Isso, a técnica necessária, exatamente. Técnica necessária. Tu atua em Santa Maria, o teu escritório é em Santa Maria, mas pega casos em qualquer lugar, porque eu te vejo um pouco tá em Porto Alegre, um pouco tá em Santa Maria, tá aqui, como é que tá a vida? Então, eu resido em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a minha sede fica lá, mas eu tenho clientes por todo o Rio Grande do Sul e até mesmo todo o Brasil. A gente atua de maneira presencial e online em todo o país, mas majoritariamente Santa Maria, Santiago e as cidades vizinhas, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul, etc. E a capital, Porto Alegre, Litoral Gaúcho também. Tu tem colegas no escritório? Atua sozinha? Como é que funciona? Eu tenho colegas que trabalham junto comigo no escritório e quando são casos em que não é necessário que eu esteja lá presencialmente, mas eu preciso que um colega vá pegar uma procuração ou algo nesse sentido em outro estado do país, eu tenho muitos advogados parceiros, porque a minha rede de network, eu posso dizer que ela é bem grande hoje em dia. Oh, que bacana. Então eu consigo
consigo dar conta de todos esses clientes, seja presencialmente ou seja da maneira online. Hoje dá para se dizer que tu pode ser advogado em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. A questão a pandemia trouxe esse benefício, dá para dizer assim, né? Porque eu me recordo que houve da OAB até um avanço da justiça também, e da ordem, uma pressão para que os processos fossem digitalizados, fossem tudo jogados, né, para a rede, até para facilitar a vida de todos os advogados e profissionais da área. Hoje a gente vê o sistema funcionando plenamente? Plenamente. Eu brinco que a parte boa do advogado autônomo é que ele trabalha de qualquer lugar e a qualquer hora. A parte ruim é que ele trabalha de qualquer lugar e qualquer hora. Então, eu já tive oportunidade de estar trabalhando de uma praia, por exemplo, e até 1h da manhã em casa. Sim. Então, é uma balança que a gente consegue equilibrar muito bem. O nosso trabalho nos traz essa liberdade de espaço muito grande. E os processos, em sua maioria, a gente consegue resolver. A gente sempre opta pelo presencial, porque eu acredito que não tem nada como olho no olho. Mas quando se trata de uma audiência que não é tão complexa, um caso que o juiz prefere online, o juiz vai estar online muitas vezes, o Ministério Público vai estar online, então não tem necessidade do cliente ou advogado se deslocar até o fórum para ficar olhando para uma câmera e conversando sozinho. A gente tem essa isso é a agilidade que a gente sempre clamou, né, da justiça, né? Isso, a gente houve tem essa agilidade em função disso também, né? Exato. Dessa tecnologia toda envolvida, né? Sobre o sistema carcerário, a gente sabe que o Brasil tem sérios problemas, porque há muita gente encarcerada e não há estrutura. E tu certamente atende muita gente justamente nestes lugares que não tem muita estrutura. Como é que é a visão de uma advogada que tem acesso a tudo isso, de dentro para fora? Nos traz ainda mais esse lado da humanidade, né? Desperta muito isso, porque quando a gente entra em um estabelecimento prisional e se depara com aquele indivíduo, com o cliente que está à nossa espera, a gente percebe no olhar dele que a gente é a última linha entre o cliente e aquela acusação que estão fazendo. Seria a última esperança? Isso, a última esperança dele, a única pessoa que tá ali, fora a família dele muitas vezes, que tá disposta a ouvir a história dele, que tá disposta a entender o que levou ele até aquele cenário. Então, tudo isso pra mim sempre foi muito, muito impactante, a gente de fato enjaular pessoas em condições tão precárias, como de fato são pessoas que muitas vezes, inclusive, estão em condições de doença, a gente tem que lutar pelos direitos dela para que consigam uma domiciliar, ou até mesmo um atendimento, um exame médico, acesso a medicamentos. Sobretudo quando a gente fala de saúde mental, é uma coisa que o judiciário ainda, na minha opinião, precisa evoluir muito, porque não trata com a devida seriedade. Uma doença, por exemplo, alguém que está acometido de um câncer é totalmente diferente de uma pessoa que é esquizofrênica pro judiciário. A gente precisa de muito trabalho para demonstrar tudo isso nos autos. Então, essa falta de humanidade do sistema para com as pessoas é algo que choca muito e acaba por piorar a situação daquela pessoa, né? Ela acaba se revoltando muito dentro do sistema, infelizmente, e saindo de lá, muitas vezes, já inserida em um contexto criminoso. Sim, como você citou até, né? É uma escola do crime, né? Uma escola do crime, exatamente. Infelizmente. A gente sabe que o sistema em si, judiciário, mas até o direito, a área criminal, ela ainda é muito predominantemente masculina, ou já se vê muito mais? Como é que tu convive diretamente? As mulheres ainda são minoria na área criminal, né? Eu vou te contar uma coisa que eu descobri há pouco tempo e me chocou bastante, acredito que vai te chocar também. 53% das advogadas no Brasil são mulheres. Então a gente tem mais advogadas do que advogados. Sim, mas no sistema todo, né? No sistema todo. Na área criminal, é claro que a gente costuma ver muito mais homens, porque de fato é uma área que nos traz uma imagem mais masculina. Quando a gente pensa no advogado criminalista, a gente já pensa em um homem combativo, que vai discutir com o delegado, com o juiz, etc. Então sim, eu vejo muitos homens nesta área, mas o que me traz esperança é que tenho muitas colegas mulheres que são tão combativas quanto eu e eu costumo dizer que a gente está passando por todos esses intercalços para abrir espaço para gerações futuras. Assim como muitas vezes a gente sabe que no passado outras pessoas abriram espaço para que a gente pudesse chegar hoje onde a gente chegou. Mas ainda é muito predominantemente masculino, o meio criminal, né? Muito masculino. E eu acredito que o meio como um todo, porque apesar das advogadas cadastradas serem maioria mulheres, eu acho que na ativa, de fato, na atuação, o que a gente costuma perceber aos olhos, quando a gente vai em tribunais e etc., são maioria masculina. Que conselho tu daria para tanto homem ou mulher, algum jovem que está entrando na faculdade e sonha essa área, que sonha em fazer depois uma especialização na área criminal? Uma parte boa e uma parte ruim. Um conselho? A parte boa é que você vai sentir que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando você consegue demonstrar
a verdade e a versão daquela pessoa dentro de um processo, depois dela ter passado anos, muitas vezes, sendo negligenciada, aquilo te traz uma esperança e uma chama de justiça muito grande. A parte ruim é que você vai ter que enfrentar todos e tudo ao seu redor em prol daquela pessoa. Então, de fato, não é uma profissão para covardes. Se você deseja ser advogado como um todo e, sobretudo, criminalista, você tem que estar disposto a ser a pessoa mais odiada da sala e ainda assim se manter técnico. Oh, é forte, hein? É forte. Tem que ter coragem, tem que querer muito, né, para seguir nesse caminho também, né? Eu costumo dizer que todo mundo ali não está contra o advogado, mas o advogado é uma figura que incomoda, Sim. né? Ele incomoda o juiz porque ele vai exigir os direitos, ele vai questionar. Ele incomoda o promotor porque o promotor está acusando o advogado defendendo. Ele incomoda o policial porque ele precisa que o procedimento seja rigorosamente feito da maneira correta. Então ele incomoda todos na sala e a presença dele incomoda muito. Ele está aí justamente para questionar e para fazer com que o direito daquela pessoa ele seja levado em consideração. Então, de fato, não se pode ter medo dessas Sim, condições. Mas o tribunal do júri é a parte do direito que ela é mais teatral, né? Ela é encantadora, tirando, né, os crimes, enfim, não é isso que a gente está falando. Mas é o momento do advogado ser uma estrela também, né? Ele pode brilhar, ele pode contestar, ele pode mostrar para um júri, né? Depende muito do poder de convencimento dele ali, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o tribunal do júri, aos meus olhos, é a maneira de julgamento mais democrática que a gente tem. Isso porque a gente tira o poder de decisão de um magistrado que está muitas vezes na sua sala, no conforto do ar-condicionado, em condições de vida que já são privilegiadas, não que ele seja uma pessoa desde o princípio privilegiada, mas depois que passou em um concurso público, se colocou em uma situação muito confortável. Sim. E quando a gente fala de júri, a gente fala de 7 pessoas do povo, 7 jurados leigos. A gente pode ter lá um advogado, um policial, mas a gente pode ter uma babá e um pedreiro. Então são pessoas que se tira do contexto de uma visão na caixinha do direito, da técnica, e o jurado ele pode absolver ou condenar pela íntima convicção dele, ou seja, Sim, por qualquer motivo. Os valores dele, né? A pessoa pode sentar no júri e dizer que fez, mas colocar os motivos que ela fez. E o jurado entender que os motivos são razão suficiente. E ainda assim absolver aquela pessoa. Sim. Então, de fato, é algo muito teatral, depende muito do convencimento, mas ao mesmo tempo também é algo muito democrático e, aos meus olhos, também é o que mais me encanta. Deve ser realmente. E quando tu veste, como é que chama aquele? É uma capa preta que vocês colocam, que devido a saltão alto de uma capa longa? Como é que é o nome? É uma beca. A beca. Dá um frio na barriga? O que tu sente naquela hora? Ou pra ti já virou? Já virou. Eu acho que o frio na barriga ele se dá no momento pré-plenário, quando a gente vai até a carceragem conversar com o cliente. Eu acho que é ali que vem o frio na barriga. Tu não sabe o que vem, né? Pra dizer até pra ele, né? Exatamente. A gente precisa ter uma imunidade muito grande para trazer para ele o conforto de que ele está bem amparado, que ele está sendo bem defendido, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ter a maturidade de voltar para aquela sala, depois de toda a história que nos abalou muitas vezes, que a gente conhece toda a história do cliente, ainda assim firme na técnica e no que a gente tem nos autos do processo. Muito bem, doutora Gabriela. Vamos num pinga-fogo aqui. Poder ou liberdade? O que é melhor ter? Liberdade, tá no meu DNA, né? Liberdade sempre. Sempre liberdade. Uma mulher que te inspira? A minha mãe. Eu poderia falar muitas mulheres históricas e políticas, mas a força e a coragem da minha mãe são o que mais me inspiram, com certeza. E o que te faz, o que foi a criação que ela te deu, a luta dela, enfim, o que Márcia, tua mãe, Márcia, né? O que te faz enxergar ela desta maneira? O esforço incondicional para que eu pudesse ser livre para as minhas escolhas. Sim, para te estudar, para te escolher o teu caminho. Que lindo. O que mais te desafia hoje? Justamente equilibrar a minha humanidade e a minha personalidade com o peso da minha profissão. Realmente, né? É um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Exato. Deve ser muito sentida quando vence a alegria, mas quando não consegue chegar no veredito que tu gostaria, deve dar uma tristeza também, né? Eu costumo dizer que quando ninguém ganha ou perde um processo, né? Porque todo mundo sai perdendo, de certa forma. Mas quando a gente consegue o resultado que a gente trabalhou, é muito satisfatório, aquilo dá um gás muito grande, a gente quer ir pra cima mais uma vez. Mas quando a gente perde, é um gás ainda maior.
quando a gente não conquista o resultado, porque daí sim a gente quer fazer justiça por aquela pessoa, pelos outros que ainda estão por vir. Quando a gente vê como de fato o sistema, ele moeu aquela pessoa, ele foi uma máquina de destruir a história daquela pessoa como um todo, aí nos traz um gás ainda maior para ir para cima e fazer acontecer de fato. Para mudar essa história. Para mudar essa história, esse cenário. Me define quem é a Gabriele Leiria por ela mesma. Eu acredito que resistência, se eu pudesse me definir. Resistência ao sistema, resistência aos estigmas, resistência a tudo. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito resistente nos conceitos da sociedade como um todo. Um sonho para o futuro? Ser reconhecida pelo meu trabalho e poder fazer justiça de fato e impactar positivamente a vida das pessoas. Mudar mais histórias aí. Mais histórias, sim. Eu quero te agradecer, foi um prazer conversar contigo. Realmente tens experiência, tem conhecimento, vai atrás, busca. Dá para ver que tu tem aquele brilho no olho quando fala da carreira escolhida. Porque a gente se viu nos últimos anos, né, doutora Gabriele, muitas pessoas que fizeram transições de carreira porque estavam em empregos, muitas vezes até confortáveis em carreiras, mas não eram felizes. Eu vejo eu vejo esse brilho no teu olho. Se tivesse que escolher, acredito que escolheria de novo, né? Sempre. Eu não me vejo em outra profissão. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada não só pelo convite, mas pelo trabalho que você faz. De exaltar outras mulheres e, de fato, quebrar esse ciclo da gente acabar oprimindo outra mulher para se destacar. Pelo contrário, você vai lá e destaca ainda mais a história dessas mulheres. Muito obrigada pelo seu trabalho. Mas é uma alegria. E eu fico realmente muito orgulhosa e feliz de ver mulheres como você, né, indo atrás, lutando pelo que acredita, perseguindo teus sonhos, se desafiando, né? Isso aí é muito importante, a gente fica muito feliz. Sempre, né, ficamos felizes, mas mais ainda porque é bem-vinda a Rede AME, Associação Mulher Empreendedora, viu? O orgulho é mútuo, fica tranquila. Ficamos por aqui, você ouviu essa brilhante advogada, além de linda, talentosa, estudiosa, ela é realmente merecedora de todo o reconhecimento que ela vem obtendo, e vamos ouvir muito ainda falar da doutora Gabriele Leiria, tenho certeza. Ficamos por aqui.